E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, e dessa vez um vídeo de Game of Thrones, na verdade de A Casa do Dragão, que acabou de lançar aí o primeiro episódio na HBO Max, que por sinal todo mundo pode ficar tranquilo, porque não teve nenhum problema para acessar em Game of Thrones, mal dava para entrar na HBO Go na época, e dessa vez, né, pelo amor de Santo Cristo, né, deu para entrar para assistir de boaça ali A Casa do Dragão de Game of Thrones, que se passa aí uns 130, 127 anos ali falaram, né, antes da Daenerys nascer, mais sei lá, uns 130 e pouquinhos anos antes dos acontecimentos aí de Game of Thrones que a gente vê ali no primeiro episódio, né? Então a gente vai ver a ascensão não, o auge dos Targaryens, a casa Targaryen, né? E nesse primeiro episódio eu acho que já consegue estabelecer muito bem como é que vai se suceder ali os próximos episódios, colocando os pontos de atenção, falando o que cada núcleo vai se tornar, e a gente vai ver no decorrer da série aí, dos episódios, como é que vai se desenrolar isso aí, né? Eu acho que essa história não vai se alongar tanto, como é relativo a uma casa só, eu acho que fica muito mais fácil de ser trabalhado. Tanto que a casa Stark, a casa Baratheon foram mostradas aqui, só que você pode ver muito bem, foram mostradas de uma forma muito mais contida, né, muito mais simples, obviamente dando todo o foco ali para causa da sucessão do herdeiro aí, do rei Targaryen, né? Então a gente vê todo essa dinâmica, né? A nossa protagonista Rhaenyra, se eu não estou enganado, porque até pegar os nomes ainda vai ser difícil, mas eu acho que a Rhaenyra, né? Ela ali é uma Arya dessa época, ela é aquela menina que não quer ser uma princesinha, mas sim quer ser uma guerreira, quer ir pro campo de batalha, em vez de simplesmente dar filhos ali para um rei. Então a gente vê essa semelhança com um personagem que a gente já conhece muito bem aí de 8 temporadas que a gente percorreu com essa personagem. A gente vê aqui também o rei e a rainha está grávida, né? Está prestes a dar a luz ali, mas em certos momentos ela tem dificuldade disso e ela acaba ali falecendo juntamente com o bebê. Então a gente vê esse contraponto, esse peso. E aí, o bebê é um homem, quem que vai ficar no lugar agora? Precisa de um herdeiro, um homem para isso ou não precisa? Então fica essa questão aí também no episódio, que a gente vê ao longo do episódio aí que, né, o rei, ele esquece isso e dá ali o trono para Rhaenyra. Obviamente ela tem que se desenvolver e crescer para ter a idade ideal para ficar no trono de ferro. Não é que nem a gente vê na série do Game of Thrones, né, o personagem mais odiado da série sentando no trono sem ter idade para isso. Então a gente vê ali as regras sendo seguidas mais à risca, né? Eu acho que é mais organizado. A gente vê aí o Daemon, né, que é o irmão do rei, ele ali sendo o comandante da guarda ali, né, indo para ruas, mano, fazendo uma chacina ali com todos os malfeitores, né, que estão ali. Eu não vou citar as nomenclaturas de cada um, porque o youtuber pode derrubar o vídeo, né? Mas ele pega e arregaça com todo mundo ali para mostrar a ordem, mostrar o poder, né, dos dragões. A gente também vê os dragões, que eu achei um pouco interessante, além de os dragões obviamente serem diferentes daqueles que a gente viu com a Daenerys, né, já que na Daenerys ela só tinha 3 dragões, aqui com certeza a gente vai ter muito mais. Mas a gente consegue ver ali os dragões, por exemplo, dragões muito magros, por exemplo, do Daemon, o dragão é muito magrelo, e a gente vê os tamanhos deles, como eles são pequenos. Se lembrem lá em Game of Thrones que foi colocado que os dragões, a decadência dos dragões foi começado quando eles colocaram ali os dragões presos em lugares para que eles, né, não saíssem matando, comendo ovelhas, comendo gente, né? Então foi ali, a gente tá vendo ali o plano X dos Targaryens e a decadência deles, já que eles vão ter que lutar aí pela liderança de Westeros, né? Principalmente ali de King's Landing, né? Que a gente vê que não é nada diferente da King's Landing que a gente vê na série de Game of Thrones, né? Cheia de bordel, cheia de bandido, cheia de nojeira na rua, não mudou nada desse tempo, né? Até ali. E após aí a morte do possível herdeiro e da rainha, a gente vê essa discussão, né? Ali a mão do rei e os outros ali no pequeno conselho, eles tendo que decidir aí, falando pro rei, tem que decidir qual que vai ser o herdeiro, quem vai ser o herdeiro. Está aí o Daemon, é o irmão do rei, então em teoria ele seria o próximo rei,
né? Ele é o príncipe, ele seria o próximo rei, porque ele é um homem, então ele pode suceder ali o cara, mas aí vem com os pontos de atenção com ele, que provavelmente ele seria um rei bem, bem tenso de ficar ali, né? Ele poderia fazer muita coisa, e a gente vê nesse episódio que ele realmente é um cara bem, bem pesado para ser um rei ali, né? E colocando ali na mão da Rhaenyra, né? De ela ser a rainha, a primeira rainha ali, que vai sentar no Trono de Ferro, que por pior que seja, a gente já sabe como é que vai terminar isso aí, né? Essa história, principalmente qual vai ser a primeira rainha a sentar ao Trono de Ferro. A gente sabe muito bem aí em Game of Thrones o que vai ser. Um ponto de atenção muito legal do episódio foi o sonho que o rei, né? Ele fala pra Rhaenyra que o Aegon Targaryen teve um sonho, né? Os Targaryens têm sonhos que mostram o futuro, e a gente vê isso em Game of Thrones também, junto com a Daenerys chegando ali no Trono de Ferro, e tudo em cinzas, né? No caso ali era neve caindo, aparentemente, né? Mas depois a gente vê ali no final da série que era cinzas. E depois ela saindo da muralha e vendo ali o vasto gelo, né? Então a gente vê que os Targaryens têm esse poder de ver o futuro, e o Aegon tem ele tem um sonho de que há muito tempo na frente acontecerá aqui no norte, né, o inverno chegará, o maior inverno de todos, né, e o sonho dele foi chamado de As Crônicas de Gelo e Fogo. Então a gente vê ali que ele teve o sonho de Game of Thrones. Desde o primeiro episódio foi colocado que o Winter is coming, né, o inverno está chegando, e aí na última temporada ele chega de uma maneira porca e mal feita, mas chega, fazer o que, né? Então, você viu já os pedaços daqui que se ligam ao Game of Thrones, mas eu quero que pare por aí. Eu quero que continue esse poder político que tá tendo, que tá muito interessante, né, da briga das casas, como é que vai ficar. A própria mão do rei falando pra filha dele ali, confortar o rei, aproveitar esse momento que ele tá de luto, que ele tá fraco, o sentimento dele tá fraco, pra colocar ali as mãos nele, pra eles poderem ter um certo poder, um certo controle sobre o rei, já que esse rei ele é muito bondoso, né, como o irmão dele mesmo falou, por ele ser muito bondoso, as pessoas acabam subindo nas costas dele, né, e se o Daemon fosse o rei, não teria isso, já que ele é muito mais mão de ferro. Então vê essa briga, a gente vê esses núcleos se separando. Então o Daemon ali tendo que voltar pra Pedra do Dragão, se eu não tô enganado, né? Então eles vão se separar e a gente vai acabar vendo ali cada ponto dessa história, né? Eu acho isso muito legal. E mais uma ressalva que o rei aparentemente está com escama gris. E a gente viu lá o escama gris lá em Game of Thrones, né? Do cara que amava a Daenerys ali, né? Então a gente viu o estado que pode ficar caso chegue. E no caso desse aqui, eles ainda não têm noção do que é o escama gris, pelo que parece, tá? Talvez não seja, mas as semelhanças ali do pus que estava saindo dele parecia muito do que a gente viu ali com o Sam e o Mormont ali, né? O Sam tirando as coisas dele ali, as escamas, as pedras que ficaram no corpo dele, aquele negócio muito nojento. E aqui não tava com aquela pedra, mas estava com aquele pus muito parecido. Então eu pensei que pode ser, mas vamos ver como é que vai se desenrolar a história, como é que vai seguir. Eu gostei do primeiro episódio, acho que tem alguns efeitos que talvez não ajudem muito ali, na minha opinião. Eu sei que essa série gastaram uma grana maior por causa que tem mais dragão, tem mais efeito para ser feito. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar nos próximos episódios. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí do primeiro episódio de A Casa do Dragão. Pode colocar aí nos comentários, se contenham com spoilers, né? Coloca só uma tarjinha ali falando que tem spoilers pra gente poder conversar, eu quero saber a opinião de vocês e saber até onde essa série vai. Cara, 10 episódios eu acho que mata essa história aí, hein? Ou talvez vai ter mais temporada. Claro, se fizer sucesso vai ter mais temporada, mas eu espero que não. Mas comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Agradecer por vocês terem assistido mais um vídeo comigo aqui. Então, muito obrigado e tchau.